As ruas de São Paulo pulsavam com a energia de sempre, um mosaico caótico de cores, sons e movimentos que parecia nunca descansar. O sol escaldante do meio da manhã banhava as calçadas de concreto, refletindo nos vidros espelhados dos arranha-céus da Avenida Paulista, onde o trânsito rugia como uma fera indomada. Buzinas cortavam o ar, misturando-se ao som de conversas apressadas, risadas de ambulantes e o chiado de máquinas de expresso que escapava das portas entreabertas das padarias. No meio dessa sinfonia urbana, um pequeno café na esquina da Rua Augusta exalava o aroma doce de pão de queijo recém-assado e café preto forte. Era um lugar simples, com mesinhas de ferro enferrujado e um quadro negro na entrada, onde o cardápio do dia estava rabiscado com giz colorido. Ali, quase invisível no meio da multidão, estava Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, parado com uma calma que parecia desafiar o ritmo frenético da cidade. Ele usava uma camiseta cinza desbotada, calça jeans com rasgos sutis nos joelhos e um boné azul marinho que escondia parcialmente seus olhos. Em suas mãos, uma xícara de café fumegante, que ele segurava com firmeza, como se o calor do líquido fosse uma âncora no meio do caos. Seus olhos passeavam pela rua, não com pressa, mas com a atenção de quem já viu o mundo e ainda encontra beleza nos detalhes. Um menino correndo atrás de uma pipa, uma senhora equilibrando sacolas de feira, um casal discutindo animadamente sobre o último jogo do Corinthians. Cafu tomou um gole lento, o vapor do café subindo em espirais, e por um momento, parecia que o tempo ao seu redor desacelerava. Ele não era mais o ídolo dos gramados, o homem que levantou a taça da Copa do Mundo em 2002, mas apenas um paulistano qualquer, perdido em seus pensamentos, com histórias gravadas nas rugas suaves de seu rosto. Enquanto desviava para o lado, dando espaço para um idoso que passava com uma bengala, um estrondo súbito cortou o ar. Uma porta de vidro atrás dele se abriu com força, seguida pelo som agudo de saltos batendo contra o pavimento. Sai do caminho. Antes que Cafu pudesse se virar, um borrão de movimento o atingiu. Seu cotovelo tremeu. A xícara de café balançou e, em um arco trágico, o líquido preto voou pelo ar, aterrissando com precisão cruel no blazer azul celeste e na blusa de seda branca de uma mulher. O respingo foi imediato, uma mancha escura que se espalhou do ombro ao peito como uma pintura abstrata de um pesadelo. Um suspiro coletivo veio dos passantes ao redor, alguém parou para olhar, sentindo o drama no ar. No centro da cena, Mariana Costa, executiva-chefe da Ventura, uma empresa de artigos esportivos em ascensão, encarava a mancha como se ela tivesse acabado de insultar sua linhagem. "Você tá brincando comigo?" Sua voz era afiada, fria, com um tom que parecia capaz de cortar vidro. Cafu deu um passo instintivo para trás, a xícara ainda na mão. "Desculpe-me", disse ele, com uma calma que parecia quase fora de lugar. "Não te vi." Mariana ergueu as mãos, incrédula, os olhos fixos na mancha que se espalhava pelo tecido caro. "Você não me viu? Isso é seda. Você tem ideia do que isso significa?" Ela bufou, o nariz franzindo de irritação. "Claro que não, né?" Cafu, sem perder a compostura, tirou um guardanapo do bolso traseiro da calça e ofereceu a ela. "Foi um acidente", disse, a voz baixa, mas firme. Mariana nem olhou para o guardanapo, muito menos o pegou. "Você sempre fica parado no meio da calçada segurando café quente como um turista perdido?" Seus olhos o examinaram de cima a baixo, com uma precisão cirúrgica, sem pasta, sem crachá, sem nada que indicasse que ele pertencia àquele pedaço sofisticado do centro de São Paulo. "Deixa-o adivinhar", continuou ela com um tom que misturava desprezo e sarcasmo. "Você está entregando alguma coisa ou só esperando alguém te pagar para sair do caminho?" Cafu não reagiu como a maioria reagiria. Ele sustentou o olhar dela, não com desafio, mas com uma tranquilidade que parecia desarmar a agressividade dela, mesmo que ela não quisesse admitir. "Eu estava dando passagem para alguém", explicou, apontando com o queixo para o idoso que agora se afastava lentamente. "Não esperava que alguém viesse do lado tão rápido." Mariana deu uma risada curta, quase um sopro. "Minha culpa, então, por andar como alguém que tem algo importante para fazer?" Ela deu um passo para trás, inspecionando o estrago novamente. A mancha já começava a secar, escura e implacável. Com um suspiro teatral, ela puxou um lenço de seda da bolsa e bateu na mancha, mais por efeito visual do que por qualquer esperança de consertar o tecido. "Um conselho", disse ela, o tom agora mais frio que antes. "Da próxima vez que vier para o centro vestido assim,
Pelo menos tenta não derrubar nada em quem realmente pertence aqui. Cafu deixou o silêncio se instalar por um momento. Então, com um aceno educado, disse: Espero que sua reunião seja melhor que sua manhã. Mariana inclinou a cabeça, como se as palavras dele tivessem pousado de um jeito estranho, calmas demais, medidas demais para ela conseguir zombar. Mas o orgulho exigia a última palavra. Não se preocupe, retrucou, jogando o guardanapo manchado em uma lixeira próxima. Isso vai ser a pior coisa que me acontece hoje. Ela girou nos calcanhares e marchou em direção às portas giratórias do prédio da Ventura, ajeitando o blazer como se estivesse limpando o incidente inteiro da existência. Cafu não a seguiu com os olhos. Em vez disso, tomou outro gole do café, colocou a xícara ao lado de um vaso na calçada e olhou para o arranha-céu de vidro à sua frente. Um sorriso sutil curvou o canto de sua boca, não cruel, não arrogante, mas como se ele soubesse algo que Mariana ainda não havia descoberto. A pior coisa que aconteceria com Mariana Costa naquele dia ainda nem tinha começado. O saguão de mármore da Ventura era um templo de ambição, com paredes de vidro, aço polido e um leve perfume de dinheiro que pairava no ar. A luz da manhã entrava pelas janelas de 2 andares, refletindo no chão brilhante e nas mesas de segurança reluzentes. Tudo ali cheirava a novo, carpete recém-instalado, café recém-passado e o rastro de perfumes caros que ficava para trás a cada passada de salto. Cafu, ainda com sua camiseta desbotada e boné azul, passou pelas portas giratórias e foi imediatamente engolido pelo movimento de maletas e crachás. Ele caminhava com uma confiança silenciosa, não curvado ou hesitante, mas discreto, quase invisível por escolha. Um segurança na recepção ergueu os olhos, fez uma pausa e depois voltou a olhar, franzindo a testa. Com licença, senhor, tá procurando alguém? Perguntou, saindo de trás do balcão com uma mistura de curiosidade e preocupação. Cafu enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado simples, sem logotipos, apenas um nome e um código de barras. O segurança escaneou o papel. Houve uma pausa, uma piscada, e então a luz do scanner ficou verde. A tela se acendeu. Acesso liberado. Autorização, nível executivo. A postura do segurança mudou na hora. Tá liberado, senhor. Elevadores à esquerda, último andar. Cafu deu um aceno educado e seguiu em frente, deixando para trás um silêncio intrigado. No elevador, uma mulher de saia lápis e óculos de armação fina lançou um olhar de lado para Cafu, a testa franzida. Ela se inclinou para o homem ao seu lado e sussurrou. Ele parece o Cafu, não acha? O homem riu baixo. Tá, e eu sou o Pelé. Ninguém assim anda por aí sozinho. Provavelmente é algum cara da manutenção, respondeu ela. E os dois riram disfarçadamente. O elevador apitou e Cafu saiu sozinho no último andar. O andar executivo da Ventura era outro mundo mais quieto, mais frio. O tipo de lugar onde as vozes raramente subiam acima de um murmúrio ensaiado e cada cadeira custava mais que o aluguel de um mês na Zona Leste. Na sala de conferências Atlântida, uma mesa longa e laqueada era cercada por cadeiras de couro preto e uma energia de ambição nervosa. Telas piscavam com gráficos e pontos de discussão, enquanto funcionários corriam para preparar a reunião estratégica das 9 com um misterioso novo investidor. No centro de tudo estava Mariana Costa, agora com o blazer abotoado sobre a blusa manchada, um lenço de seda disfarçando habilmente o estrago. Ela dava ordens como uma maestra regendo uma orquestra de ego. Quero as telas de projeção prontas em 5 minutos, disparou. O fluxo de dados tem que ser impecável. E onde está o buffet? Não deixem colocar pão de queijo perto das bandejas salgadas, pelo amor de Deus. As portas se abriram e Cafu entrou. O tempo pareceu engasgar. Um estagiário perto da impressora parou no meio de um passo. Uma gerente júnior quase deixou o tablet cair. Mariana virou-se, reconheceu-o imediatamente do incidente no café e ficou rígida, como um gato que vê um intruso em seu território. Você? Disse ela, alto o suficiente para cortar o silêncio da sala. O que está fazendo aqui? Cafu parou logo na entrada, examinando a sala não com arrogância, mas com uma curiosidade silenciosa. Tenho uma reunião, respondeu simplesmente. Mariana riu, um som curto e cortante, e deu um passo à frente, como se estivesse prestes a expulsar uma criança de um museu. Com quem? Este andar é restrito a executivos e nosso time de investidores. Você claramente não é nenhum dos dois. Algumas pessoas se remexeram nas cadeiras. Murmúrios flutuaram pela sala como fantasmas. Cafu não reagiu. Fui convidado, disse ele, a voz calma como uma manhã sem vento. Mariana arqueou uma sobrancelha. Convidado por quem?
Pelo seu reflexo? A frase caiu com um baque desconfortável. Algumas cabeças se viraram para as telas, fingindo estudar slides que ainda nem estavam exibidos. Um analista júnior de blazer xadrez inclinou-se para o colega ao lado e sussurrou: "Ele parece mesmo com o Cafu." O outro respondeu: "Mesmo que fosse, o que ele estaria fazendo aqui? Estamos falando de investimentos, não de autógrafos." Mariana cruzou os braços e deu a Cafu um sorriso que não alcançava os olhos. "Acho que você entrou na sala errada, senhor." Cafu olhou para ela, a voz tão serena quanto chuva mansa. "Vamos dizer que estou aqui para ouvir." Mariana retrucou rápida. "E vamos dizer que estou a 30 segundos de chamar a segurança." Mas antes que ela pudesse se mover, as portas atrás de Cafu se abriram novamente. Um homem de terno entrou, impecável, com a aura de quem gerencia bilhões, não orçamentos. Era Eduardo Lima, sócio sênior do banco de investimentos que supervisionava a aquisição da Ventura. Ele parou ao ver Cafu, então sorriu. "Senhor Cafu", disse calorosamente, "que bom que chegou. Estamos no horário." O queixo de Mariana não caiu, mas rachou invisivelmente. A sala virou pedra. Cafu sorriu de volta. "Bom dia, Eduardo." O silêncio que se seguiu poderia cortar diamante. Por um longo momento, ninguém se moveu. Os olhos de Mariana ficaram fixos em Eduardo, esperando, rezando em silêncio para que tivesse ouvido errado, para que ele tivesse chamado o homem na porta de outra coisa, para que tudo isso fosse uma coincidência. Mas não era. Eduardo caminhou até Cafu, ofereceu um aperto de mão firme e gesticulou para a mesa da sala como um anfitrião recebendo um convidado VIP. "Está tudo pronto", disse. "Vamos te acomodar antes de começar." Cafu assentiu educadamente, deu um passo à frente e puxou uma cadeira no meio da mesa, não na cabeceira, não no holofote, mas perto o suficiente para ser impossível de ignorar. O clima mudou, como uma frente fria chegando de lugar nenhum. As pessoas se ajeitaram nas cadeiras, uma estagiária puxou o celular por baixo da mesa e começou a digitar "Cafu Investidor Ventura Rumor" em uma barra de busca. Mariana, porém, não se deixava abalar tão fácil. Ela caminhou até Eduardo com um sorriso tenso, como se estivesse prestes a corrigir um erro administrativo. "Desculpe, Eduardo", disse. A voz um tom mais aguda do que o normal. "Você disse senhor Cafu. Como em Cafu, o jogador?" Eduardo ergueu os olhos do tablet, calmo e despreocupado. "Sim, Mariana, esse Cafu. Ele é o principal por trás do consórcio que discutimos. O que está comprando a gente?" A voz dela vacilou meio tom. "Entendi." Houve uma pausa estranha, não alívio, não excitação, algo mais frio. Mariana virou o olhar para Cafu, como se tentasse redesenhar Lu em sua mente, encaixar Lu em um arquivo mental rotulado celebridade em vez de ameaça. Então ela riu, alto demais, repentino demais. "Bem, isso é inesperado." "El." Cafu olhou para ela. Não com hostilidade, não com triunfo, apenas com quietude. "Sim", disse ele suavemente. "Ouço isso muito ultimamente." Eduardo, alheio à corrente subterrânea que atravessava a mesa, continuou. "O Sr. Cafu está particularmente interessado em observar como a aventura funciona internamente. Ele pediu para participar hoje sem anúncio formal, então, por favor, sigam como em qualquer outra reunião." Aquela frase caiu como uma armadilha se fechando. O rosto de Mariana não se mexeu, mas algo nos olhos dela tremeu. Ela deu um aceno curto, ajeitou o blazer e virou-se para a tela na cabeceira da sala. "Claro, vamos começar a apresentação." As luzes diminuíram. Um template corporativo elegante apareceu na tela, seguido por um slide de título: "Visão Estratégica da Ventura. Iniciativa pós-reestruturação." Enquanto Mariana começava sua fala, sua voz voltou ao ritmo afiado de sempre. "O que a Ventura precisa", disse ela, "não é apenas capital, é disciplina. Liderança que sabe quando cortar excessos, elevar a imagem, garantir que o que apresentamos represente força, polimento e precisão." Cafu sentou-se em silêncio, as mãos cruzadas à frente, sem piscar. A sala de conferências Atlântida, com suas paredes de vidro e cadeiras de couro preto, parecia agora um palco onde o equilíbrio de poder havia mudado, mas ninguém ousava nomear a transformação. A luz suave das janelas de 2 andares banhava a mesa laqueada, refletindo nos rostos dos executivos, alguns ainda atordoados pela revelação de que Cafu, o homem de camiseta desbotada e boné azul, não era apenas um convidado, mas o principal investidor da aventura. Mariana Costa, de pé diante da tela de projeção, mantinha a postura impecável.
o lenço de seda ainda disfarçando a mancha de café em sua blusa, mas havia algo diferente em sua voz. O tom, antes afiado como uma lâmina, agora carregava uma hesitação quase imperceptível, como se ela sentisse o peso dos olhares que não mais se fixavam nela com a mesma reverência. A apresentação continuava. Slides trocavam na tela com gráficos coloridos e jargões corporativos. Otimização de sinergias, alavancagem de marca, curadoria de imagem, mas a energia na sala havia mudado. Os olhos dos presentes, dos estagiários aos gerentes seniores, desviavam-se sutilmente para Cafu, que permanecia sentado, mãos cruzadas, o rosto sereno como um lago sem ondulações. Ele não tomava notas, não mexia no celular, não fazia gestos para chamar atenção e ainda assim sua presença era impossível de ignorar. Era como se a gravidade da sala tivesse encontrado um novo centro, e Mariana, pela primeira vez em anos, sentia-se como uma coadjuvante em sua própria história. Mariana clicou no próximo slide, uma tabela detalhando a nova estratégia de marketing da Ventura. Nosso foco, disse ela, a voz recuperando um pouco da confiança, é reposicionar a Ventura como líder indiscutível no mercado esportivo brasileiro. Isso significa parcerias seletivas, campanhas visuais impactantes e, acima de tudo, um controle rigoroso sobre a narrativa da marca. Ela fez uma pausa, esperando o murmúrio de aprovação que sempre acompanhava suas falas. Mas o silêncio que veio foi desconfortável, quase tangível. Um estagiário tossiu, uma gerente ajustou os óculos. Mariana prosseguiu, apontando para a tela. Estamos propondo uma reestruturação que elimine redundâncias, especialmente em áreas como comunicação e desenvolvimento de produto. Precisamos de uma equipe que projete excelência, que seja vista como premium, não apenas pelos clientes, mas também pela imprensa e pelos parceiros. Seus olhos, por uma fração de segundo, cruzaram com os de Cafu, e ela desviou o olhar rapidamente, como se temesse que ele pudesse ler algo que ela não queria revelar. Estou falando de padrões, continuou, com um tom que tentava soar firme, mas soava forçado. Quando alguém entra na aventura, seja um cliente, um parceiro ou a mídia, precisa ver uma cultura de sofisticação, não. Ela hesitou, a frase inacabada pairando no ar como uma acusação velada. Não pessoas como ele. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase opressivo. Eduardo Lima, o sócio sênior do banco de investimentos, parou de rolar a tela do tablet, os olhos fixos na mesa. Uma analista júnior, sentada perto da janela, trocou um olhar rápido com o colega ao lado, como se confirmasse algo que ambos já suspeitavam. Cafu, no entanto, permaneceu imóvel, o rosto sem nenhuma sombra de raiva ou satisfação. Ele apenas observava, como se estivesse assistindo a um jogo de futebol onde a estratégia do adversário começava a desmoronar sozinha. Mariana pigarreou. Clicou novamente na tela e continuou. Agora com um tom mais acelerado, como se tentasse preencher o vazio que suas palavras haviam criado. Nossa estratégia de mídia será focada em revitalizar a marca com imagens elegantes, interações cuidadosamente planejadas e, acima de tudo, protegendo com quem e com o que nos alinhamos. Desta vez, ela não olhou para Cafu. Não ousou. Quando terminou, houve um aplauso tímido, hesitante, mais por hábito do que por entusiasmo. Eduardo deu um aceno único, quase mecânico. O silêncio que veio depois parecia cru, como uma ferida recém-aberta. Então, uma voz rompeu a quietude. Era Clara Mendes, uma advogada do departamento jurídico, uma mulher na casa dos 40 anos com olhos perspicazes e uma caneta que tremia levemente em sua mão. Senhor Cafu, disse ela cautelosamente como se testasse o peso do nome. O senhor gostaria de compartilhar algumas impressões iniciais? Todos os olhares se voltaram para ele, a respiração suspensa. Cafu se inclinou para a frente, sem pressa, sem tensão. Ele olhou para Mariana, depois para a mesa, e então falou, a voz suave, mas com uma clareza que parecia atravessar a sala como uma brisa fresca. Eu valorizo clareza na liderança. De verdade. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Mas às vezes, as pessoas confundem clareza com controle, e controle com caráter. As palavras pairaram no ar, leves, mas com um impacto que fez o coração de Mariana acelerar. Ninguém respirou. A mão dela apertou o apontador a laser com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Cafu se recostou na cadeira, o olhar firme, mas não acusatório. É só isso, disse ele, com um aceno sutil, como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo. A sala pareceu exalar coletivamente. Mariana ficou paralisada, o apontador ainda na mão,
O slide na tela agora apenas um pano de fundo irrelevante. Algo havia mudado, não apenas na dinâmica da reunião, mas na própria atmosfera da aventura. A fala de Cafu, curta e despretensiosa, tinha feito mais do que desafiar Mariana. Tinha exposto, sem alarde, a fragilidade de sua abordagem. Ela sentiu isso, e pior, sabia que os outros também haviam sentido. Do outro lado da mesa, Lucas Ribeiro, vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos, que raramente falava em reuniões estratégicas, inclinou-se para a frente e começou a fazer anotações de verdade, algo que não fazia há meses. Ao lado dele, Sofia Almeida, diretora de marketing, olhou para Cafu, depois para Mariana, e desviou o olhar, mas não antes que um leve sorriso traísse seus pensamentos. Uma estagiária parou de fingir que tomava notas e começou a pesquisar Cafu Ventura Aquisição no celular, escondida sob a mesa. Mariana clicou para o próximo slide, a voz agora mecânica, sem o fogo que costumava incendiar suas apresentações. Nossa estratégia internacional foca na expansão da identidade da marca em plataformas tecnológicas emergentes, com parcerias selecionadas para reforçar o controle sobre a mensagem e o valor da marca. Ela entregou a fala com precisão, mas sem ritmo, sem paixão, apenas sílabas ensaiadas caindo em terreno estéril. Eduardo, alheio ou fingindo estar, interveio. É um plano sólido, Mariana. Vamos ouvir o que todos acham. Lucas, o que pensa? Lucas ergueu os olhos, pego de surpresa. É, bem estruturado, polido, mas talvez um pouco focado demais na imagem. Mariana piscou, surpresa. A imagem é o que importa nesse mercado. Percepção é realidade. Lucas hesitou, mas prosseguiu. Algo novo em sua voz. Concordo, mas não quando começa a apagar a essência. A Ventura sempre se orgulhou de ser autêntica, não é? Não éramos uma marca curada, éramos confiáveis. A sala ficou silenciosa novamente. O sorriso de Mariana vacilou. Sofia se inclinou para a frente. Na verdade, acho que o Lucas tem razão. Se começarmos a medir nosso time pelo quão brilhante ele parece em um outdoor, vamos alienar as vozes que dizemos querer valorizar. Cafu inclinou a cabeça ligeiramente, os olhos nunca deixando Mariana. Ela deu um passo para trás, o controle remoto ainda na mão. Deixem-me ser clara, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Não se trata de silenciar vozes, mas de moldar como aparecemos para o mundo. Há uma diferença. A voz de Cafu cortou o momento como uma faca silenciosa. Ah! Mariana virou-se para ele, o instinto endurecendo seus olhos, mas ele continuou. A voz calma, quase gentil, mas quando moldar vira raspar, logo não sobra nada para reconhecer ou respeitar. As palavras não eram apenas para ela, eram para a sala. Mas Mariana as sentiu mais alto que qualquer um, porque naquele momento o silêncio que veio depois não parecia vazio, parecia cheio de pensamentos, de dúvidas, de algo começando a se mover. E foi então, apenas então, que Mariana percebeu algo que não sentia há anos. Ela não era mais a voz mais ouvida na sala. A reunião pausou para um intervalo, um momento para esticar as pernas, reabastecer o café, checar mensagens, mas sob o tilintar das xícaras e o som abafado de digitação, uma corrente diferente se movia, lenta, constante e perigosa, para quem antes comandava a sala sem questionamentos. Mariana saiu da sala de conferência sem dizer uma palavra, os saltos batendo no chão com uma força desnecessária, ecoando pelo corredor como se ela tentasse afirmar algo que já estava escapando. O lenço de seda, ainda perfeitamente amarrado sobre a mancha de café, tremulou enquanto ela virava a esquina e entrava no lounge executivo. Lá, diante do espelho acima da pia de mármore, ela se encarou. O lenço estava impecável, a maquiagem intacta, o blazer alinhado, mas algo estava escorregando não de sua aparência, mas de seu controle. Ela apertou a borda da pia, os dedos firmes. Controle a narrativa, sussurrou para si mesma. Domine a história. Mas a história, ela sabia, havia acabado de mudar, e não por suas mãos. Lá fora, no corredor, os sussurros começaram. Perto da máquina de café, dois gerentes de nível médio estavam mais próximos do que o usual, as vozes baixas, os olhos voltando para a sala de conferências. Era o Cafu mesmo, né? Murmurou um deles. Tem que ser. Ouvida clara do jurídico. O Eduardo chamou ele de Senhor Cafu como se ele fosse o dono do lugar. Pera, ele é o quê? O outro riu, incrédulo. O cara tá nos documentos da aquisição, por trás de uma empresa de fachada de São Paulo. Você tá dizendo que o Cafu comprou a Ventura? O primeiro deu de ombros, um meio sorriso no rosto. Faz sentido. A gente sempre foi mais drama que estratégia corporativa. Eles riram, mas não era uma risada cruel.
Era curiosa, intrigada, até esperançosa. E não era sobre Mariana. Mais adiante, uma estagiária mandava mensagem sob uma coluna perto da saída de incêndio. O cara da reunião, tô quase certa que é ele. Tipo, o Cafu. Mas ele só ficou lá, nem piscou quando a Mariana surtou. O cara é gelo puro. Quando Mariana voltou ao corredor, tudo parecia normal. As pessoas a cumprimentavam, claro, com sorrisos educados e acenos, mas havia algo diferente nos olhos delas. Não era desafio, era pior. Incerteza. E Mariana Costa, que sempre prosperou em salas onde as pessoas acreditavam que ela era inevitável, começava a se sentir opcional. Ao se aproximar da porta da sala de conferências, ela parou, hesitando ao ouvir vozes do lado de dentro. Era Sofia. Você tem que admitir, tem algo diferente nele. O jeito que ele não tentou provar nada, só ficou lá e fez todo mundo repensar. Outra voz, Lucas, respondeu. É isso. Ele não tentou ganhar. Ele só era. E de alguma forma, isso disse mais que toda a apresentação. Os dedos de Mariana se fecharam com força. Ela entrou na sala como se nada tivesse acontecido, mas no momento em que se sentou, sentiu a mudança sutil, mas irreversível. Ninguém se inclinava para a frente quando ela falava. Ninguém parecia abalado quando ela pausava. E Cafu já estava sentado, as mãos cruzadas, observando tudo com a calma de quem já sabia como o jogo terminaria. A reunião recomeçou, mas ninguém parecia ansioso para falar primeiro. A tela voltou à vida, exibindo a próxima fase da proposta de reestruturação de Mariana. As pessoas se ajeitaram nas cadeiras, mas o foco não voltou para os slides. Ele se deslocou, imperceptivelmente, mas completamente, para Cafu. Ele não havia se movido, não havia checado o celular, nem mesmo mudado de postura. Mas sua presença era inegável, inescapável. Mariana notou isso instantaneamente, a forma como até Eduardo, seu suposto aliado, olhava para Cafu antes de cada comentário, como a sala se inclinava ligeiramente em sua direção, como se a gravidade tivesse mudado de mãos. Ela precisava recuperar o controle. Com o apontador ainda na mão, Mariana virou-se da tela e sorriu, um sorriso apertado, cuidadosamente calculado e completamente falso. Senhor Cafu, começou ela, a voz uma mistura delicada de charme e desafio. Já que agora está na sala não apenas como observador, mas como investidor principal, talvez seja útil para todos nós ouvir seus pensamentos diretamente. Tenho certeza de que o time gostaria de clareza sobre sua visão. O tom era educado, mas os olhos dela o desafiavam a falar. Ela não estava oferecendo o palco, estava desafiando-o a tomá-lo. Do outro lado da mesa, Eduardo se mexeu desconfortavelmente. Alguns executivos prenderam a respiração. Todos entenderam o que ela estava fazendo. Cafu também. Ele olhou para ela por um longo momento. Então, sem uma palavra, pegou o copo d'água à sua frente, levou-o aos lábios e bebeu lentamente. O silêncio ficou denso. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas cortava como ar frio através de vidro polido. Acho interessante, disse ele, pousando o copo com cuidado, como as pessoas muitas vezes confundem falar com liderar. Os ombros de Mariana enrijeceram ligeiramente. Cafu se inclinou para a frente, não de forma agressiva, mas com um peso silencioso. Eu estive ouvindo. Vi os números. Ouvi a visão. Ele olhou ao redor da mesa. O que não ouvi foi curiosidade, não sobre o mercado, não sobre estratégias, sobre pessoas. Ele não olhou para Mariana ao dizer isso. Não precisava. Esta empresa foi construída com inovação, com histórias, com saber ler nas entrelinhas. Ele pausou, e em algum momento começou a se preocupar mais com a aparência do que com o significado. Um silêncio caiu, não de tensão, mas de recalibração. Uma estagiária deixou a caneta cair, e ninguém a pegou. Cafu se recostou novamente, o olhar firme, o tom equilibrado. Se queremos que a aventura importe, talvez devêssemos parar de agir como se tivéssemos medo de ser humanos. A sala exalou coletivamente. Mariana ficou congelada, ainda segurando o apontador. Embora a tela atrás dela tivesse apagado há muito, a sala não estava silenciosa, havia murmúrios, pigarros, o leve tamborilar de um stylus contra um bloco de couro. Mas ninguém falava em frases completas. Não imediatamente, não depois daquilo. As palavras de Cafu não encerraram a reunião, mas encerraram algo maior, a ilusão de que Mariana ainda liderava.